Construa a liberdade de vocês. Legal. Procure algo que vocês gostem. Não fica limitado só na marcação de ponto, não fica Sim. limitado só nessa segurança falsa do CLT. Eu quero vocês na rua. Filha, sai desse trabalho. Olha Pelo só. amor de Deus, vamos pra rua, vamos vender. Você faz qualquer coisa. Meus irmãos já venderam cachorro-quente na rua. É daqueles que já fugiu de rapa. Então, Sim. com a gente não tem tempo ruim. É legal, legal. Então, à disposição mesmo. À disposição. Quero levar coxinha, que é alegria, felicidade. Porque o momento que você está comendo uma coxinha, você está feliz, você está querendo, ou você está comemorando alguma coisa, um aniversário, ou você Sim. simplesmente quer deixar o seu dia melhor. Sua casa tá uma bagunça, a sua É. empresa vai ser uma bagunça. E minha esposa sempre falou muito isso. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. No meu lugar, eu consegui voltar para o meu centro, sabe? E entender que tudo faz parte de um processo. É um aprendizado, né? Da gente saber Sim. controlar nossa ansiedade e entender que muitas vezes ela é positiva e outras vezes ela é extremamente Exatamente. negativa. Fala pessoal, e hoje eu tô aqui na Zona Norte de São Paulo para mais um vídeo da série de carona com franqueador. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Eu tô no mercado e vocês vão andar comigo e vão conhecer a Thalita. Ela e o Jurandir, o esposo, decidiram empreender com a sua coxinha. E vocês vão entender qual é o bastidor de quem tá caminhando com a gente e decidiu empreender do zero. Bora lá? Pessoal, acabei de encontrar ela aqui. Thalita. Seja muito bem-vinda a essa série de carona com franqueador. Hoje a gente vai fazer de carona, só que vamos andando aqui. Uma carona a pé. Exatamente. Legal. Ela decidiu empreender junto com o marido, que é o Jurandir. Ele não está presente hoje, mas vai aparecer nos próximos vídeos, né? Vai sim, vai sim. Em breve. Exatamente, em breve. Me fala um pouquinho aí de você, para eles, se apresenta. Bom, meu nome é Thalita. Na verdade, eu sou representante comercial da área têxtil. E agora... Nada a ver com alimentação, né? Nada a ver. De tecido, estou me embrenhando por novos mares, digamos assim. Sim. E aí conheci o Bacana. Gabriel nessa aventura. Legal, legal. Então vamos andar, vamos dar uma volta aqui pelo shopping e a gente vai conversando e falando dos seus desafios nessa fase de implementação da loja, porque é muito importante. Esse passo que a gente está agora de implementação, a gente ter esse papo de perto, eu acho que faz total diferença, né? Sim, muito. Então vamos lá, vamos contar, bora. Thalita, agora me fala, a sua loja vai ser aonde aqui? Nesse local. Ah, que legal. E aí, já tá imaginando um monte de coxinha quentinha aqui ou não? Eu já estou imaginando. Eu já quero ver uma fila aqui, ó. Uma fila seguindo aqui para lateral, todo mundo esperando para comer churros, coxinha. Ah, Não vejo a sensacional. hora. Então a expectativa tá grande, né? Muito, muito. Eu tô respirando coxinha. Show de bola. Thalita, conta um pouquinho pro pessoal do porquê você decidiu empreender, tá? Você já tá no ramo de confecção aí, né? Sim, sim. Da linha têxtil. Lá você é empreendedora já? Eu sou autônoma. Ah, então pronto. Então você já empreendia. Sim, já empreendia. Como que veio essa decisão de empreender? Lá atrás. Sim. Eu com o meu marido sempre tivemos o sonho de empreender em algo juntos. Legal. Né? Então, nós vimos que, diante do cenário hoje, ele trabalha como analista de sistemas. E ele sentiu que chegou na hora dele dar um refresco mental. Legal. Os neurônios têm que dar um descanso. E aí ele falou, é a hora, eu quero mudar de área, quero mudar de vida no sentido de fazer outras coisas novas. Então foi isso que motivou a gente a empreender na área de alimentos. Legal, legal. Foi isso que procuramos. Legal. E aí, por que você decidiu não empreender sozinha dessa vez? Empreender com uma franquia. E ainda mais, a franquia Sua Coxinha. Sim. Eu sempre namorei e acho ainda sensacional essa parte de franquias. O que você acha namoro há um interessante? tempo. Por quê? Você empreender aqui no Brasil, de cara, você já enfrenta um desafio gigante pela frente. Agora, quando você pensa o desafio de abertura de você montar um plano de negócios, as questões de impostos, na hora de você lidar com a vacância, lidar com gente para trabalhar, contratação, tudo isso já é difícil. Quando você pensa, eu pensando numa situação de franquia, eu já vi o seguinte, existe tudo isso da mesma forma, mas alguém já veio antes que você
e se preparou para aquilo. A transferência de know-how, né? Exatamente. Então, no momento em que eu escolho e vi uma possibilidade diante de uma franquia, é porque eu já tenho um plano de negócio pronto. Tudo que ele pôde errar, as quedas que ele teve, a maioria, não que não vai ter mais para frente, mas que aquelas grosseiras mesmo que a gente faz quando está empreendendo sozinho, no início, que a gente comete, nesse caso a gente já não teria. Legal. Porque alguém já pensou nisso antes. Então, e a sua coxinha, o que me fez chegar, eu costumo falar com o meu marido de que tem 3 coisas que ficou muito forte na nossa cabeça nos últimos tempos. Legal. Que é pessoa, produto e processo. Se você tem isso definido e bem definido, não tem como dar errado. E quando eu procurei vocês e conversando um pouco com você, com a Paola, eu vi que o processo era simplificado. Sim. Eu vi que pessoas, eu diria, lógico que estamos na fase inicial, a parte de contratação não iniciou, mas a gente está disposto a trabalhar também no negócio, então eu conto com a energia de trabalho nossa. Legal, legal. E o produto, então, que foi o que nós fomos conhecer, também não conhecia, e aí nós fomos no interior conhecer. Legal, legal. Provamos. Sim. Eu falei, meu, agora lacrou. Passamos a chave, porque sensacional. Ganhou o nosso coração de verdade. Então, por isso que nós escolhemos a sua coxinha. Foi por isso, legal. É importante você falar isso, porque a gente tem os POPs de contratação, né? Você não chegou nessa parte ainda, vai entrar nessa fase agora. E essa fase é muito importante, porque a gente já bateu muita cabeça com contratação. E a gente viu e entendeu que existe um perfil para trabalhar pra gente. Tem um perfil de pessoa. E pra gente fazer essa entrevista também, que é pessoal, já se fala a gente precisava se desenvolver. Então eu fui atrás de treinamentos pessoais, até pra se fazer entrevista. O jeito que a pessoa olha pra você, o jeito que ela faz a entrevista, você sabe se ela tá mentindo, se ela tá criando uma imagem, ou o que ela tá fazendo ali na hora da entrevista. Então isso é muito importante. Eu trouxe isso pra ele do processo. Nossa, e tá lá, detalhado como fazer a contratação, como que a pessoa vai olhar a hora que você fizer uma pergunta pra ela. Sim. Então isso vai ser, a cereja do bolo pra vocês. Maravilha. Nessa fase de implantação. Isso faz toda a diferença. Thalita, o que fez você e o Jurandir ter certeza que a sua coxinha era a melhor escolha e a franquia certa para vocês? Pode parecer bobagem ou clichê, sei lá. Não, pode falar. Pessoal, assim. Pessoal. Sim. A proximidade que nós tivemos com você e com a Paola. Legal. E teve um episódio em que nós marcamos de nos encontrarmos lá em Jundiaí. Sim. E aí, nesse dia, a gente estava muito ansioso para conhecer as lojas, te conhecer pessoalmente. E aí você teve um probleminha de saúde com a sua filha. Eu lembro, você estava no hospital. Naquele momento, eu vi você como pessoa. Legal. Eu não vi você como só como empresário, um dono de um negócio que está querendo expandir, o que é natural. Mas eu vi você colocando a sua família em primeiro lugar. E isso eu achei sensacional. Que legal, que legal. Por um lado, eu fiquei pensando... São os valores, né? São os valores, legal. Isso. É quando você vai de encontro com os seus valores. Porque isso era um critério que eu coloquei junto com o Jurandir, de que nós procuraríamos alguma coisa que tivesse realmente valor e que fizesse sentido pra gente. Que legal. Então, que legal. Não é só, você quer vender coxinha. Não, eu quero levar coxinha, que é alegria, felicidade. Porque o momento que você está comendo uma coxinha, você está feliz, você está querendo, ou você está comemorando alguma coisa, um aniversário, ou você simplesmente quer deixar o seu dia melhor. Legal, legal. Então, perfeito. Isso é o que fez, quando eu vi o seu valor de estar com a sua filha, eu ouvindo ela chorar de fundo, coitada, que estava ruinzinha. Eu falei assim, ele, apesar de tudo, ele tá dando valor para a família dele e eu e o meu marido, com essa questão de valores, a gente acredita muito de que tudo que acontece na nossa vida é a mão de Deus conduzindo. Sim. E naquele dia a gente aproveitou muito o dia, porque nós fomos em todas as unidades que vocês indicaram, legal. Visitamos o pessoal, sabe? E foi tão sensacional ter esse contato com eles, inclusive sem você,
Exato. Porque teria uma outra conotação com a sua presença. Exato, e eu sim, fui sim. sozinha com o Jura. Eles se comportariam de outra maneira, né? Isso. Exato. E aí eu vi real, no dia a dia, o negócio acontecendo. Uhum. Então, pra mim, é como se estivesse encaixando as coisas. E nesse Legal. momento, foi que eu... Jurandir, vamos assinar o contrato. Que legal, olha só como é interessante, né? Vocês vão ver que, vocês vão assistindo os episódios, né? Vocês vão ver que é totalmente diferente. Totalmente diferente. De um homem para uma mulher muda muito o tipo de resposta. Olha só, se vocês assistiram o episódio anterior do Alípio, o primeiro episódio que foi com Moisés de Cajamar, vocês vão ver a diferença no tipo de linguagem, né? Então, para uns é um valor, para outra pessoa outro valor, mas está muito alinhado com o que a gente busca. Na minha casa e na empresa, né? Porque a gente sempre entende que a nossa empresa é um reflexo da nossa casa. Então, você tem, né, o Alípio falando até no capítulo anterior, sua casa está uma bagunça, a sua empresa vai ser uma bagunça. E minha esposa sempre falou muito isso. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Sim, é verdade. E a gente tem um valor muito claro. Na verdade, no começo a gente não tinha esse valor muito claro. Começou há 10 anos atrás, quando a gente começou. No nosso relacionamento entre eu e a Glícia. Mas depois a gente foi tendo essa afinidade com Deus e a gente foi procurando esse movimento, né? E virou cristão de fato. Uhum. A gente entendeu que era primeiro Deus, depois a nossa família e terceiro o trabalho. Isso. E no começo da minha jornada empreendedora, empresarial, era totalmente o inverso os valores. Por mais que eu não dizia isso, mas era o contrário. Era trabalho primeiro, depois a família e depois Deus, por último, no negócio. Entendeu? E depois... E aí, diante disso, às vezes a gente não entende até por que as coisas não estão caminhando do jeito que deveriam. Exato. A gente não consegue ter resposta de nada, tudo muito bagunçado. Isso, não tá alinhado, direção, né? Não Exato. tá alinhado. Exato. Então, legal demais você falar sobre esses valores, porque eu tenho certeza que você que está do outro lado aí, o espectador, que vai assistir esse vídeo, vai que tá a ponto de tomar decisão, nem que não seja pela nossa franquia, mas por outra. Sim. É bem legal esse ponto, porque a pessoa de lá, ela vai fazer essa reflexão a hora que ela for comprar a franquia. Ela vai falar assim, os valores estão alinhados com os meus? Sim. Ela vai se fazer essa pergunta. Eu acho que é fundamental essa pergunta. Exato. Porque você se dedica, diz, né, que se você trabalha com aquilo que gosta e ama aquilo que faz, você não precisa trabalhar nenhuma vez. Exato. Isso já é um clichê, mas Sim. faz todo sentido, porque você pode amar muito, sei lá, desenvolver, que nem meu marido, ele sempre se dedicou nessa parte de tecnologia, ele ama aquilo. Uhum. Mas chegou um momento em que ele precisou, ele quer expandir ainda mais a questão de conhecimento, de relacionamento com as pessoas. Sim. Então envolve valores também. Legal, né? legal. Então E a gente trabalha, né, Thalita, a gente trabalha de 365 dias no ano, a gente trabalha mais 300 quase. Sim. Porque são 2 dias de folga só, vamos dizer assim, né? Normalmente no mundo universal. Muito tempo para fazer alguma coisa que não gosta. Exatamente. Então, assim, olhem para isso, tá? Não achem que é uma bobeira. Não. Olhe para os valores da franquia, se ela está em valor, com os mesmos valores que você tem pessoais. Né? Tem que estar alinhado com os mesmos valores. Exato. Agora, Thalita, me fala uma coisa. Qual foi a reação da sua família e dos seus amigos a hora que você contou para eles? Se você contou ou não contou? Nesse primeiro momento, eu contei para os meus pais só. Tá. Na hora que eu contei, mas foi uma alegria, entendeu? Foi assim, Que legal. Eles vibrando junto, porque eles sempre acompanharam a nossa trajetória. Eles veem a forma como o Jurandir está precisando desse respiro Legal. mental. Então, nossa, foi uma alegria muito grande. Ela foi minha cobaia, porque eu ia nas franquias lá visitar e eu levava coxinha e ela ficava, vai ter coxinha Ela hoje? quem? A minha mãe. Ah, que legal. Ah, que legal. Ai, mas você vai esse final de semana também? Vai trazer coxinha pra mim? E ela ficou assim muito ansiosa. Que legal. E tanto que o meu pai tá super empenhado, eu trabalho com ele e ele sempre fala, é da coxinha? Vai.
Não, vai resolver, vai conversar, porque a próxima franquia eu vou estar junto. Ah, que legal. Olha só, já tem expectativa Então, de nova loja aí, já hein? tem, Bom pai. ele já tá assim super empolgado e falando que já deu certo. Que legal. E ele se vê numa próxima franquia. Perfeito, ótimo. Sim, Então foi isso. Então foi. você só contou para os pais por enquanto. Para os pais, não. E agora já evoluindo, né? Tá. Aí eu contei para os meus irmãos que é vibração o tempo inteiro. Eles estão assim super animados, empolgados, não vem a hora. Então, e vão estar aqui com a gente na inauguração. Com certeza. Teve uma aceitação assim fabulosa. Foi muito emocionante. O que eles falaram assim? Eles acharam legal mesmo, assim, tá se aventurando num ramo totalmente diferente. Sim. Por eles, ok. Legal. Legal, não? É uma iniciativa legal, né? O meu pai tem só um fato curioso, um parênteses rápido. Tá. Ele sempre foi empreendedor. No sentido de legal. trabalhar autônomo, ele sempre fez a carteira de cliente dele, ele já é acostumado com os altos e baixos do mercado. Olha só que legal. Ele tem isso. E para ele, o momento em que ele mais me questionava era o momento que eu era CLT, porque ele sempre torcia para que eu fosse atrás do meu negócio, que eu criasse alguma coisa, ou que eu fosse trabalhar com ele na rua, que eu fosse vender. Ele nunca gostou muito do perfil CLT seguro, que não é mais seguro. Bater cartão, ele sempre gostou muito disso. Então a nossa família em si, todos os meus irmãos são da área de vendas, empreendedores, então para eles foi só festa. Só festa. Porque se libertou literalmente. Eles sempre passou isso muito pra gente. Construa a liberdade de vocês. Legal. Procure algo que vocês gostem. Não fica limitado só na marcação de ponto, não fica limitado só nessa segurança falsa do CLT. Eu quero vocês na rua. Olha Meu pai sempre foi assim. Com certeza é um cara que teve, pra você estar falando isso, é um cara que te inspira. Muito. E que trouxe resultado para sua casa. Muito. Ele sustentou a nossa família e sustenta ainda quantos hoje. Filhos? 3 filhos, somos em 3. Olha só. E ele sempre cuidou muito dessa estrutura familiar. E ele é comercialzão, né? Dá pra ver aquele mega comercial, né? Mega comercial. E você sabe vender, sabe tudo, não adianta. O cara que sabe vender, ele sabe... Mas tem isso, é a paixão. Tanto que meu pai já tá com 66 anos. Ele nunca pensou em se aposentar. Falava assim, mas e aí, Chagas, quando é que você vai parar? Ele, não vou parar. Nunca, nunca, não vou parar nunca. É porque ele gosta de estar em movimento. E esse movimento, a rua te proporciona, o empreendedorismo te proporciona, fazer a mente trabalhar. Tá conversando com pessoas na rua. Exatamente. Isso se você soubesse, você que tá assistindo, o gosto que tem isso. O quanto é bom tu tá na rua. É claro que tem perfis de pessoas para tudo, né? Tem não existe o certo ou errado. Sim. Só existe pessoas diferentes com perfis diferentes. E aí isso ele incutiu muito na nossa cabeça. Eu já fui bancária e na época que eu trabalhava em banco ele me via chegar chorando, chateada, estressada e ele falava, filha, sai desse trabalho, pelo amor de Deus, vamos pra rua, vamos vender, você faz qualquer coisa. Meus irmãos já venderam cachorro-quente na rua, daqueles que já fugiu de rapa, então a gente não tem tempo ruim. Legal. Então à disposição mesmo. À disposição, minha mãe junto, então só alegria quando nós falamos da franquia, não teve questionamento. Isso é legal, né? Porque, trabalhando no sonho das pessoas do lado de lá, eu imagino você que tá aí, às vezes você tá nesse perfil, você é CLT e tá assistindo esse vídeo e com um sonho de montar algum negócio para você. Eu imagino que seja... não, mas estão falando então que tá CLT é muito ruim assim? Não. É muito momento de vida, né, Thalita? Sim, é o time de vida. É o time de vida. Meu marido, o Jurandir ainda... ele CLT e só tem a agradecer tudo que a gente conquistou na nossa vida, na nossa casa, é só questão de perfil e sentir o gostinho do outro lado. Exato. Sabe, de você pensar no seu negócio e aquilo também que eu achei interessante a marca, voltando só um pouquinho. Sim. Por mais que já seja uma franquia consolidada, bacana de se trabalhar, que tenha todos os processos definidos, a abertura que a gente tem com você, com a Paola, faz toda a diferença de receptividade para uma ideia,
para uma, legal, sabe, legal. olha, eu queria tanto fazer tal coisa, o que você acha? Você tem mais um parceiro do que alguém que estipula distante. a regra. Que estipula a regra, o que é o normal da gente ver nas franquias. Então, isso também foi um fator decisivo. Legal. De abertura esse com ponto vocês. é muito interessante, gente, porque eu vou te falar, se é uma franquia já com 100 unidades, 150 unidades, não é às vezes porque o franqueador é chato, é um monstro, ele não quer fazer isso. Mas é porque é muita gente falando de muita coisa, não é? É impossível. Então se coloque no lugar, porque pensem para vocês verem. Hoje a gente consegue ter acesso, estão 16 lojas, a gente consegue ter esse acesso. E eu sempre falo isso na franqueadora, para Paola e para quem trabalha comigo. Dentro da fábrica também é a mesma coisa. Que eu quero, todo tempo que a gente quer crescer, eu quero que a empresa cresça de um jeito que eu consiga estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui com você hoje. Sentando, eu vejo e recebo os feedbacks, recebo de, vamos criar um produto novo, vamos fazer tal coisa, tá? Vamos levar isso então para a gente não tem comitê ainda na franquia, mas vai se ter no futuro próximo, até te trazendo essa novidade, da gente conseguir pensar junto em uma ideia que seja boa para toda a rede. Então isso é legal, porque quando você cresce muito, as pessoas não conseguem ter acesso, é o que a maioria vai falar, né? A gente não consegue mais ter acesso ao dono, não consegue mais ter essa intimidade. Mas o que eu mais quero na sua coxinha é que ela cresça e cresça dessa maneira. Tá? Vai ficar um compromisso público nesse vídeo registrado. Tá registrado. Tá registrado. Porque eu sou esse cara que visito, eu sou esse cara que eu vou nas lojas, vocês vê vídeo meu direto na internet, de eu indo visitar tal loja, eu indo fazer... Porque mesmo que tenha um consultor de campo, eu gosto de estar presente. Sim. Eu gosto de ir lá e ouvir o franqueado, de tomar um café com o franqueado, entender não só como está a necessidade da loja dele, mas como está a necessidade daquele momento pessoal dele, de conversar, de se abrir com alguém. E às vezes, muitos franqueados não têm amigos fora da família. Então ele quer conversar. Às vezes ele quer conversar uma coisa que ele não quer conversar com o irmão dele, que ele não quer conversar com o pai, ele quer conversar com a pessoa de fora. Entendeu? E eu quero um amigo, né? Exato, e eu quero ser esse cara, por escolha própria, eu quero ser esse cara, porque eu sempre lidei muito bem com essa parte humana. Eu sempre fiz muito curso, desenvolvimento pessoal, então eu sei me colocar um pouco no lugar do outro, entender a necessidade dele. E às vezes também sei puxar a orelha e falar. Às vezes tem que ser pra você falar, porque o irmão às vezes não vai falar. E faz parte, né? Faz parte da do jogo. Amizade a ser verdadeiro. Sim, verdade. Então se eu tiver que falar pra Thalita, então Thalita, você tá procrastinando nessa decisão aqui, você precisa fazer isso e tá demorando, eu vou chegar aqui e vou falar. Então isso é importante. Inclusive, ainda voltando, aproveitando um gancho de falar de que ser uma mulher, né, no vídeo, enfim, empreendendo, tem a gente trabalha muito forte, a mulher vai se identificar. A gente passa algumas vezes na fila da ansiedade. E teve um episódio também em que a gente precisava tomar uma decisão rápida. E por mim, eu já tinha acionado 1001 pessoas para poder fazer o negócio e desenvolver. Até que o Gabriel me ligou e falou assim: Thalita, eu entendo o que você está passando, eu entendo o que você está sentindo. Mas se a gente seguir por esse caminho assim, agir de forma rápida, sem pensar, isso pode ser um problema para a gente lá na frente. Então, calma. Aquela conversa que ele teve comigo ali em 15 minutos no celular, eu falei, putz, Thalita, confia no processo, confia no homem e vai. Respira fundo. Então, ele me deu de leve, não foi uma puxada de orelha, nada disso, mas eu me coloquei no meu lugar. Eu consegui voltar para o meu centro, sabe? E entender que tudo faz parte de um processo. Exatamente. Então, achei também muito legal isso da sua parte. Eu agradeço esse feedback que você me deu ali na hora e talvez você nem saiba da importância que teve aquilo. Não sabia. Foi, novidade. Porque, para mim, é um aprendizado, né? Da gente saber controlar nossa ansiedade e entender que muitas vezes ela é positiva e outras vezes ela é extremamente negativa. A maioria das vezes ela vai te colocar em um lugar errado, Ela vai me colocar numa situação errada e que eu posso perder bons negócios por conta da ansiedade. Então, aquele momento que você me puxou para o centro, eu respirei e falei, não, tá certo, vamos seguir dessa maneira. E deu tudo bem. Olha só, anota isso, hein? Nota. Porque o controle das emoções é muito importante, né? Muito. Quando você está lidando com muito dinheiro, né? Quando a gente está falando de franquia, a gente sempre está falando de quantidades... quando está falando de uma loja, na verdade, não é de franquia.
Mas o modelo que vai falar assim, de coisas grandes, que mexem com o seu futuro, que trazem faturamento, que são coisas significativas em valor, a gente está falando de grande quantidade de dinheiro. Sim, com certeza. Então, qualquer passo que você dá vai afetar no montante. Então, por exemplo, se às vezes a gente está falando, oh, vamos comprar uma máquina de café. Ah, pode parecer pouca coisa. R$2.000, R$1.000, R$3.000. Só que no montante de cento e tralalás R$1.000, vai ser muita coisa. É muita coisa. Vai fazer diferença no final. Sim. Não é verdade? Sim. E outra, a gente está falando de mudança de vida. Assim como a gente já mencionou, o Jurandir, ele está se dispondo a mudar de carreira. Exato. Então, a gente... Agora eu tô lembrando aonde que foi essa conversa aí. Agora eu lembrei. Lembrou? Agora que você falou esse fato, eu lembrei. É uma mudança de vida, uma mudança de trajeto, né? Então... você não é só uma aposta, você quer que aquilo dê certo efetivamente. Então, Exato. Nada melhor do que respirar e trabalhar com quem já está no mercado e já está se desenvolvendo e tem um feedback muito melhor, tem uma capacidade maior de enxergar o 360. Que é isso que a gente precisa, enxergar o 360. Não adianta eu ficar só focada ali de um ladinho, não. E o legal, né, Thalita, de trabalhar com isso, assim, com franquia, eu acho, olhando um modelo de negócio, é que tem muitas pessoas para falar, para dar opinião, né? Uma coisa que se você fosse empreender sozinho, você não teria. Sim, não. Não é verdade? Com certeza. Porque às vezes você não quer contar pro seu primo, pra sua prima, você não quer falar com ninguém sobre aquele negócio que você tá montando. Sim. Porque já sabe de algumas questões, né? Já, exato. Pessoais. Sim. Que não são legais na família. É. Em algumas famílias. Então, ter esse apoio de outras pessoas, assim, pô, quero tomar tal decisão. Será que eu tomo? Será que eu faço? Então, você ter alguém para dar suporte nessa hora de tomada de decisão é muito importante. Eu vejo porque eu empreendi sozinho. Na hora da construção da sua coxinha em si, ela foi muito difícil para mim, porque eu não tinha pessoas para quem perguntar aquilo. E eu queria, às vezes, conversar, mas não podia contar que eu estava montando aquele tal negócio. Por causa dessas questões que eu acabei de falar. Então, esse apoio é crucial. E na hora de a gente montar a franquia, por que a gente escolheu ser franquia em vez de licenciado? Porque franquia, a gente ia dar esse suporte, eu ia ter esse apelo de mentor de um grupo de empresários. E eu adorava essa ideia. Porque eu falei, é tudo que eu precisava. Toda a minha necessidade. Olha como tá me esclarecendo até nessa conversa que eu tô tendo com você. Só. A sua coxinha, ela foi baseada nessa decisão. De que eu tinha essa dor quando era novo, eu fui montar um negócio do zero, que era para ser lojas próprias, não era para ser montado para ser franquia. Se formou franquia por conta de que eu sofri uma dor muito grande de não ter com quem compartilhar e não ter um amigo que tivesse capacidade de me dar aquele tipo de resposta. Sim, sim. Então, sensacional. E aí é o que eu vejo, que no que eu procuro, você e a Paola me respondem. Sim. A gente se complementa, né? Complementa. É isso aí. Thalita, nesse processo de você fechar a franquia com a gente, qual foi o maior medo que você teve e como que você superou ele? Tá. Eu não diria nem medo, foi aquela pontinha de dúvida. Sim, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Antes de chegar até vocês, lógico, eu fiz reunião com outras franquias. Ok. E a minha base de pesquisa era na ABF. Eu pesquisava as empresas cadastradas na ABF. E até que eu vi um concorrente da sua coxinha. Eu falei, pô, legal, esse daqui me interessou pelos produtos, pelo modelo de negócio. Aí o que eu fiz? Eu acessei no Google. Coloquei lá no Google e tal, só que quando apareceu no Google, o primeiro link foi o de vocês. E eu não vinculei que não era aquela empresa que estava lá no site da ABF. Eu cliquei em vocês, acionei a consultoria. Trouxeram um lead pra gente, hein? Trouxeram um cliente pra gente. Olha só. E aí eu fui, conversei com a consultora, daí a Paola começou a me chamar no WhatsApp, começamos a conversar. E na minha cabeça, a todo momento, eu ainda estava falando com aquela empresa que eu achei no site da BF. Verdade? Estava, a todo momento. Nossa, eu não sabia disso, gente. Tô sabendo hoje. A todo momento eu conversando, achando que era aquele da BF. Tanto que eu falei, aí chegou um momento da conversa que ela me perguntou, e aí, como é que você chegou até a gente, né? Eu falei, eu vi no site da BF. Aí ela ficou, site da BF? Aí, não é a feira da BF, né? Tem uma feira que todo ano tem uma feira, a Expo, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, que é a ABF, a maior feira de franquias do Brasil. Não é essa? É a parte da certificação e tal.
E aí, quando depois ela me chamou e eu perguntei para ela, falei, olha, eu tô vendo, já tô conversando com vocês há um tempo, eu já tô fechando o negócio, já demos os passos, só que eu tô vendo que vocês não são aquela empresa que eu tinha pesquisado. Olha só, gente, olha só. E aí vocês não estão na ABF, isso me causou dúvida, porque até então, toda vez que eu procuro, eu procurava franquia de revista. Quando eu me formei em administração, Nossa, lá atrás. Lá atrás, eu ficava olhando as revistas e ver a certificação da empresa, ver tudo isso. E foi aí que ela me explicou, Thalita, nós estamos num processo. Exatamente. E aí ela me explicou tudo e foi aí que eu entendi o link, mas foi sanada, a dúvida foi sanada e a partir daquele momento eu falei, eu quero crescer junto com eles. Se eles estão no processo ainda de entrar, é a hora de eu chegar junto também e eu quero crescer junto com a marca, porque agora é o momento da expansão e eu estou chegando no momento certo da expansão. Você vai ter contato com o dono. Legal, legal. Você entende que nessa conversa, né? A gente, na verdade, virou franquia. A nossa marca foi fundada em 2017. E a gente virou franquia a partir de 2022. Então a gente só tem 3 anos de franquia. É muito recente. Sim. Somos um bebê aí andando. E criando histórias e relacionamento e lastro no mercado. Então, assim, é muito legal você trazer esse ponto, porque eu não sabia desse ponto, fiquei sabendo agora. Mas é interessante e intrigante, né? Porque você procurou por outra franquia, acabou caindo na nossa, e aí veio o ponto de dúvida quando estava no processo. Sim, sim. E de alguma maneira a nossa equipe comercial, né, que é a Paola hoje, que é a conta de frente, ela conseguiu reverter a situação. Sim. E você se sentiu ali, eu acho que no momento, acolhida por nós, por ter essa conversa e feedback rápido com você. E agora estamos aqui nessa mesa contando essa história. E a gente volta de novo nos valores, porque como eu já compartilhei com a Paola, Deus vai me conduzindo. Eu tenho a plena certeza disso. Em tudo na sua vida, né? Em tudo na minha vida. Se eu mirei em uma coisa e acertou em outra, foi o caminho que ele tinha para mim. Então, quando ela me explicou e foi de encontro de novo, eu falei, eu tô conversando com quem eu tinha que conversar. Legal. Então foi só mais um ponto de decisão. Então o que era dúvida se transformou de novo numa confirmação do que eu precisava. Isso aí, estamos aqui já na implantação da loja dela, né? Sim. Daqui um mêsinho a gente vai trazer um vídeo novo no canal, realizando esse sonho junto com vocês, sim. Inaugurando e fazendo o barulho que a gente vai ter que fazer, né? Porque a gente já vem no mercado hoje. E o Ítalo, o responsável aqui do mercado Durinha, já tá assustado já. Já. Ele já falou assim, vai devagar, calma, porque... né? Mas a proposta é boa. Mas a proposta é boa, vai vir coisa boa por aí. O mercado, só para vocês terem noção, essa praça de alimentação faz parte do mercado. Pelo que a Thalita me falou, a praça de alimentação, todo o shopping foi construído através do mercado. Sim. Então o mercado é o grande sucesso daqui. E eles são evangélicos, né? Parece? São católicos. Católicos. E eles mas acolhem total, né? Total, todos. E eu acho muito interessante que eles fazem oração de... Tem. Eles têm uma parte espiritual muito forte aqui, eles são muito fortes. Quando é meio-dia, eles colocam uma oração. Na troca de turno de funcionário, eles agradecem aos funcionários que estiveram ali naquele momento e dá boas-vindas para os que estão chegando. Quando é 6 horas da tarde, eles colocam mais uma música em agradecimento, fazem uma outra oração. Então, para eles, o valor também é muito interessante, de que é Deus acima de tudo. E legal. Até por isso que a gente acredita que ele tomou uma proporção do que é hoje. É um mercado assim que eu nunca vi assim, pelo que eu estava vendo ali, o número de pessoas passantes no mercado e o ticket médio, eu nunca vi esse faturamento. Na verdade, ele é o maior faturamento, eu acho que do Brasil em rede de supermercado. Pessoal, para encerrar esse vídeo de carona com franqueador, que foi um sucesso, se vocês tiverem dúvida, né, Thalita? Sim. Eu vou deixar depois o seu telefone também, o seu Instagram, para poder conversar com você, alguma coisa, alguma parceria, né? A gente sempre deixa. Não se esquece, se você está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho da notificação e deixa um comentário aqui para a gente ver que você assistiu, que você é amigo da Thalita, o familiar dela. Deixa aqui uma mensagem para ela de motivação. Sim. E o recado final, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está querendo empreender e querendo começar um negócio, o que você diria? Eu diria que
Coloque os seus valores em primeiro lugar. Legal. Veja se é uma franquia, veja se aquilo faz sentido para você, se você pode melhorar a vida de alguém fazendo aquilo que você vai fazer. Legal. E faça com amor. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque tem que dar o passo. Boa, boa, boa. Adorei, adorei. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.